Irmãos, Marcos, capítulo 1, do versículo de 1 a 8. Marcos 1, de 1 a 8. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua santa face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Amados, esse evangelho, como disse há pouco, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 50, da década entre 50 a, no máximo, o início do ano 60. João Marcos era um evangelista e ele bebeu muito dos sermões do apóstolo Pedro. Essa é uma expressão que a gente usa na teologia. Beber significa no sentido de tomar como fonte. Então, João Marcos, que era evangelista, para compor o seu evangelho, inspirado naturalmente pelo Espírito de Cristo, ele bebeu, ou seja, ele se alimentou, ele tomou como fonte os sermões que o apóstolo Pedro pregava. E esse evangelho ele foi escrito em Roma. A intenção de João Marcos é apresentar o Senhor Jesus Cristo como sendo o servo do Senhor, mas, sobretudo, apresentar o princípio do Evangelho. A gente nota isso logo no versículo 1. Ele diz assim: princípio do Evangelho. Então, a palavra que ele abre o seu Evangelho é a palavra princípio, início do Evangelho. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nos seus 16 capítulos, Marcos, então, vai apresentar que o princípio do Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. O que ele tem em mente, o que nutre o seu coração, para que demonstre aos seus interlocutores, ou melhor dizendo, aos seus leitores, o princípio do Evangelho, é o fato de Jesus haver tido encarnado, sido morto e ressurreto dentre os mortos. Então, Marcos pega essa conjuntura toda, essa configuração e diz: eis o princípio do Evangelho. Esse é o Evangelho, ou seja, encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Objetivando o quê? Objetivando apresentar aos seus leitores, que eram judeus, mas esse evangelho ele visa alcançar ou facilitar o entendimento aos gentios, e gentios eram todos aqueles que eram nascidos
fora de Israel. Então, Marcos também visa facilitar o entendimento ou a pregação daqueles que não eram judeus, pessoas de fora, que não haviam convivido com o Senhor Jesus Cristo, para que eles agora, lendo esses escritos, eles possam compreender finalmente o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Segundo Marcos, o princípio é encarnação ou vida, morte e ressurreição de Cristo. No primeiro capítulo, amados, ele introduz o seu Evangelho apresentando o precursor. Então, nós notamos que Marcos, dada a sua objetividade, ele não se atém, por exemplo, à infância de Jesus. Você não encontra aqui no Evangelho de Marcos relatos da infância de Jesus. A bem da verdade, somente Lucas fez registro da infância de Jesus. Então, os evangelistas concentraram os seus evangelhos a partir do batismo do Senhor Jesus Cristo. Então, eles tomam o ministério de Jesus como a biografia ou como o texto que seria escrito para anunciar as boas novas. Marcos não faz menção da infância de Jesus, a exemplo de Mateus e a exemplo de João também. Ou seja, só Lucas, que era mais detalhista, fez essas observações. Mas quando Marcos dá início ao seu evangelho, ele toma como ponto de partida o precursor, ou seja, o evangelho de Marcos, ele começa apresentando João Batista. Mas João Batista é apresentado aqui apenas como alguém que está apontando para um ser superior a ele, a saber, Cristo, que é o objeto central do Evangelho de Marcos. Note que dos versículos de 2 a 6, ele apresenta essa figura do precursor, se reportando então a Isaías, o qual ele vai citar, fazendo um link, portanto, com o Velho Testamento ou com o Antigo Testamento. Dos versículos de 7 a 8, nós temos o próprio João Batista falando. Então, no primeiro momento, versos de 2 a 6, nós temos o precursor do Cristo encarnado. No segundo momento, versículos 7 e 8, nós temos o testemunho desse precursor, a saber, João Batista. Talvez alguém pergunte, pastor, o que é precursor? Precursor é alguém que antecede. Então, João Batista, ele antecedeu, ele veio antes de Jesus Cristo. E por que ele veio? Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria que João Batista, primo de Jesus, fosse um profeta que preparasse o terreno, preparasse aquela sociedade, aquelas pessoas, os judeus, para a pregação do Evangelho. Então, ao passo que João convidava ao arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha a frase, arrependei-vos, ou seja, mudem de caminho. Arrependimento significa mudança de caminho. Arrependei-vos. E por que do arrependimento? Porque o reino de Deus é chegado. E como o reino de Deus é chegado? Porque Cristo já encarnou. Era essa a mensagem de João Batista. Versículos de 2 em diante diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí vem diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aí ele cita a profecia, verso 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando a gente vai lá em Isaías, capítulo 40, versículos de 3 a 5, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus.
todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A questão é, a glória do Senhor, verso de número 5, se manifestará. Onde a glória do Senhor se manifestará? Na vida daquele a quem João Batista estava precedendo, a saber, o próprio Cristo. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, ou seja, os homens verão a Deus. Em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Então, Marcos apresenta essa proposta, João Batista, como sendo um personagem importante, sim. João Batista, ele antecedeu Jesus, ele trouxe a mensagem de arrependimento, conclamando as pessoas a crerem naquele que viria após ele, a saber, o próprio Cristo, e o próprio João Batista ministrava o batismo como sendo, o batismo nas águas, como sendo, portanto, uma marca desse arrependimento, ou seja, um aceite da pregação a qual João Batista vinha trazendo. Quando eu digo aceite, irmãos, naturalmente que o pano de fundo de tudo isso é o Espírito Santo conduzindo os eleitos de Deus ao arrependimento. O que eu quero dizer é, ninguém jamais creu no Evangelho sem que o Espírito de Deus o levasse a crer. Se a Bíblia diz, lá em Efésios, que o homem está morto em seus delitos e pecados, logo, nenhum morto tem vontade alguma. Então, aqueles que estão mortos espiritualmente, eles não terão vontade de conhecer o Evangelho, exceto que o Espírito de Cristo os conduza a isso. Aí sim, eles terão fé no coração, ouvindo o Evangelho, crerão nesse Evangelho e serão convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem em mente isso, Marcos, a ideia de João Batista enquanto precursor. Ele faz esse link com Isaías capítulo 40, o que forma um elo entre o Novo e o Antigo Testamento, ou seja, Marcos está demonstrando a veracidade, a verdade da palavra de Deus. Eu costumo dizer, se alguém perguntar, pastor, qual é o testamento mais importante, Antigo ou Novo? Os dois têm a mesma importância. O Antigo Testamento é como sendo um casarão onde o Novo Testamento lança luz por dentro dele. Então, há textos no Antigo Testamento que nós lemos, se não tomarmos como parâmetro o Novo Testamento, não entendemos. Exemplo, Isaías 40, versículo 2. Voz do que clama no deserto. Você lê e se pergunta, Isaías está se referindo a alguém que está pregando no deserto, nesse momento, ou Isaías está falando de outra coisa? Quando a gente chega no Novo Testamento, Marcos olha para trás e diz assim, conforme disse o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Aí a gente logo entende que Isaías estava se referindo a quem? A João Batista, que estaria antecedendo o ministério do Cristo. Então, Antigo e Novo Testamento, eles se harmonizam. Eles são tão palavra de Deus quanto, e um não contradita o outro em momento algum. Marcos tem essa preocupação, olhar para o passado e apontar uma profecia que estava sendo concretizada naquele momento em razão da presença, finalmente, do Messias encarnado, a saber, o Cristo. Ele traz também, irmãos, alguns detalhes da vida de João Batista. Ele diz assim, apareceu João no deserto, ou seja,
João é essa voz que clamava no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Dizia João, verso 5, saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. Fazendo o quê? Confessando os pecados. Eles eram batizados por João no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo. Era um homem muito simples. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nos parece que João só teve esse propósito de vida. Quando eu digo nos parece, eu estou fazendo uso de uma força de expressão, porque João só viveu para isso. Era típico dos profetas se vestirem segundo o relato que é apresentado por Marcos. Então, quando João nasce, quando João toma forma de homem, quando João finalmente é conduzido pelo Espírito de Deus a preparar o caminho do Cristo, João tem algo muito claro em sua mente. Em outras palavras, a sua vida, a sua existência é para aquilo. Não faria sentido de viver se não fosse para cumprir a profecia e viver a preparar o caminho daquele que viria, a saber, Cristo Jesus. Esse é o primeiro momento do texto. O segundo momento, versos 7 e 8, falam agora finalmente do testemunho de João. O que é que João falava? Note que até o verso de número 6, Marcos não está mencionando palavra alguma de João. Está fazendo mensagem ou referência a ele, ao precursor, mas não mencionando as suas palavras. No verso 7, ele passa então a retratar aquilo que era apontado por João. Diz assim: e pregava dizendo, palavras de João, após mim, ou seja, depois de mim, vem aquele que é, primeiro, mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. É o que João está dizendo. Esse era o teor da sua mensagem. Precisamos observar, irmãos, que aqui João não está se referindo mais poderoso do que eu, em um sentido de João ter algum poder miraculoso, ou de ser ele um semi-Cristo. Não é nesse sentido. De fato, a mensagem de João era poderosa. E Marcos deixa claro isso quando aponta que as pessoas saíam da Judeia e de Jerusalém e vinham ter com João no deserto, pois ele estava no deserto, ou seja, as pessoas saíam dos centros urbanos e iam para uma região inóspita, que é o deserto, uma região completamente desconfortável. Mas a mensagem de João, que era o Evangelho, carregava consigo poder. O poder de quê? De chamar os homens ao arrependimento e de apontar para Cristo. Então, quando João diz, olha, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o próprio João passa a esclarecer, eu batizo vocês com água. Por quê? Porque a água seria o símbolo daqueles que nasceram de novo. No entanto, o batismo não transforma o caráter de ninguém. Não é porque alguém é batizado na igreja, por exemplo, que significa dizer que nasceu de novo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Todo final de ano, quando nós chamamos aqueles que fizeram a classe de catecúmenos ou aqueles que manifestaram o desejo de se tornarem membros da igreja, esses irmãos se assentam diante do conselho da igreja, pastor e presbíteros. O conselho faz algumas perguntas e eles respondem.
O conselho não tem como julgar, avaliar o coração de absolutamente ninguém. Não tem. O conselho avalia as palavras das pessoas. Então, pense bem, se de repente um presbítero pergunta a um irmão que apresenta ser novo convertido: meu irmão, você crê que Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Creio. Você crê que você era um pecador injusto, morto, que não tinha condição alguma de ser salvo com base em suas próprias forças, se não fosse Cristo Jesus fazendo com que você cresce no Evangelho, e agora você está andando aqui como fruto dessa ação espiritual de Deus, ou seja, Deus indo buscar aqueles que elegeu na eternidade e os salvando no tempo. Você crê nessa verdade? A pessoa responde: creio. Você crê que a sua salvação está garantida por Jesus e não pelas suas forças? Esse novo convertido responde: creio. Sabe o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela será batizada e será recebida como um membro comungante daqui da igreja. Por quê? O batismo com água, ele é um símbolo, ou seja, ele é um símbolo visível de uma graça invisível. Mas não tem como aqueles homens que avaliam as palavras de quem as pronuncia sondar o coração para saber se aquele ou aquela nasceu de novo. João Batista batizava as multidões que saíam de toda a Judéia, de Jerusalém, e iam encontrá-lo no deserto. João Batista os batizava. Mas vejam só, João Batista não sonda o coração de ninguém. João Batista pregava e batizava. Quem é que verdadeiramente converte o homem? Quem converte o homem é Cristo, por meio da ação regeneradora do seu Espírito. Então, as palavras de João, de modo implícito, deixa claro isso. Não é que o que João fazia era contrário ao que Cristo fazia. Na verdade, os dois se somavam. Mas verdadeiramente, o homem era convertido pelo Espírito de Cristo. Daí as palavras de João: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá aquele após mim, ou seja, alguém que eu não tenho nem a dignidade, eu não tenho o merecimento de me agachando, desatar-lhe as sandálias dos pés. Esse que vem depois de mim, a saber, Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo. E antes que alguém aponte: pastor, mas o batismo com o Espírito Santo eu não falo em línguas. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo é a ação regeneradora que o Espírito Santo traz à vida dos eleitos de Deus. Então, quando o homem ele ouve a mensagem, ele só crerá na mensagem quando o Espírito Santo o fizer crer. Então, uma vez que o Espírito Santo veio sobre esse homem e o fez crer na mensagem, esse homem foi batizado com o Espírito Santo, porque ele só crê na mensagem mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. Pastor, não é falar em línguas não, batismo com o Espírito Santo? Não. Claro que não. Pois bem, irmãos, quais são as lições que nós tiramos do texto sagrado? A primeira que eu quero destacar é a dignidade que a palavra de Deus tem, a verdade santa que ela traz, ou que ela expressa às nossas vidas. Às vezes nós estamos abatidos, estamos tristes, às vezes nós estamos alegres. Quando estamos alegres, comemoramos. Quando estamos tristes, às vezes buscamos refúgio ou aconselhamento com pessoas que talvez nem saibam ou não tenham sequer gabarito para nos aconselhar. A palavra de Deus, ela é a fonte da vida.
sempre quando orarmos, sempre quando buscarmos orientação, a fonte dessa orientação é a vontade de Deus. Por que é que eu estou citando isso? Marcos poderia não ter citado Isaías, mas Marcos teve a preocupação de olhar para trás e dizer: Deus é fiel, Deus está cumprindo aquilo que ele disse lá no passado. Então, as Escrituras Sagradas, por si só, elas apresentam a fidedignidade de Deus. Um Deus que não erra, um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, qual é o recurso que nós temos para alimentar a nossa fé? As Sagradas Escrituras. Marcos conhecia o que ele estava falando. E ele conhecia por quê? Ele conhecia de ler. Ele conhecia de lidar com a verdade santa. Eu fico estupefato às vezes quando vejo pessoas que fazem parte de seitas religiosas terem um conhecimento maior sobre a sua doutrina, que é a heresia, que crentes que ouvem o Evangelho, a verdade santa, e muitas vezes vivem a se enredar ou serem enredados por ventos de doutrinas ou fábulas de velhas caducas. Pastor, por que que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes não nos aprofundamos na verdade de Deus. Isso acontece porque muitas vezes paramos para meditar nas Sagradas Escrituras no culto de domingo de manhã, no domingo à noite, e achamos que a pregação de manhã e à noite é suficiente para que estejamos firmes na fé ao longo de toda a semana. Você se alimenta 2 vezes só por semana? O seu corpo aguenta você no domingo de manhã fazer uma refeição e no domingo à noite fazer outra e aguardar só para o próximo? Isso, aqueles que vêm ao culto. Isso que eu estou dizendo não se reporta aos irmãos maiores de 60 anos, tá? Para que ninguém se sinta ofendido dizendo: o pastor agora está criticando todo mundo na igreja. Aqueles que vêm cultuar a Deus, desconsidere os maiores de 60 nessa frase. Porque entre aqueles que podem vir cultuar a Deus, ainda há os que não vêm. Ou seja, passam 15 ou 21 dias sem ter contato algum com a igreja ou com a pregação do Evangelho. O seu corpo suportaria 21 dias sem alimento, mas quando nós partimos para o âmbito espiritual, não levamos isso em consideração. Achamos que é necessário só ir à igreja para que na segunda-feira o pastor não me mande uma mensagem perguntando a razão da minha ausência. Estar cultuando a Deus, irmãos, é muito mais que a preocupação que o pastor me mande uma mensagem. Estar cultuando a Deus é vir adorar aquele que é o Senhor da sua vida, da sua existência. É entender que as Escrituras Sagradas, que estão representadas de modo encarnado em Cristo Jesus, que é o centro dessa mensagem de Marcos, é o nosso Redentor. Essa é a primeira lição que quero trazer, irmãos. A segunda diz respeito ao propósito de vida. Eu estou partindo do menor para o maior, porque a última aplicação é o que de fato é o ápice dessa reflexão. João Batista tinha como entendimento que a sua vida só fazia sentido em razão do seu Senhor. João Batista não estava atrelado aos negócios desse mundo. João Batista não vivia a juntar riquezas nesse mundo. Ele era um homem pecador. João Batista entendia que a sua vida, a sua missão, só fazia sentido em razão do seu Cristo. Tragamos para os nossos dias. O cristão que entende que a sua vida
faz sentido sem Cristo, na verdade ele não é um cristão. Ele não nasceu de novo. Qualquer pessoa que, estando inserido no corpo de Cristo, entenda corpo de Cristo como membro da igreja local, entende que pode viver desassociado do seu Senhor. Esse nem é um servo e, pior, nem é um filho. Em outras palavras, não nasceu de novo. Quando nós compreendemos que a nossa vida não faz sentido sem o nosso Senhor, sem o nosso Salvador, Cristo Jesus, essa sim é uma evidência de homens e mulheres que nasceram de novo. A vida e a missão de João só faziam sentido em razão do seu Cristo. A sua vida e a sua missão faz sentido sem Cristo? Não precisa me responder para que ninguém corra o risco de se constranger. Responda a sua própria consciência. A sua existência e os seus propósitos de vida fazem sentido desassociados de Cristo? Lembra do Salmo 127, né? O Salmo do meio de semana? Foi o Salmo 127. Lembram do que diz lá? Inútil vos será bem cedo levantar o pão que penosamente vocês granjearam. Deus não. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. O ímpio vive a pleitear, a perseguir a riqueza, a perseguir o seu mantimento, vive uma vida desenfreada e frenética. O crente, lá do Salmo 127, por ter no Senhor a sua prioridade, porque reconhecer o Senhor como seu fiel provedor, esse, até quando dorme, de Deus recebe algo. Sua vida faz sentido sem Cristo? Se a resposta for, pastor, eu nunca pensei nisso não, então isso deve servir como um alerta. João Batista não fazia sentido algum sem o seu Cristo. Todos os homens sem Cristo são como folha alçada ao vento. É como um barco sem vela à deriva em meio ao mar. Assim é a vida dos ímpios, e assim é a vida daqueles que ainda não encontraram o verdadeiro sentido da vida, que está em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, eu quero apontar que Marcos, autor desse evangelho, quando aponta João Batista, ambos têm uma mesma direção. Marcos aponta João Batista como um degrau, entenda a minha expressão, para algo superior. João Batista se admite como um degrau de um ser superior. Tanto Marcos quanto João eram usados para a glória de Cristo. E o uso da sua vida tem sido para a glória de quem? Deus tem sido honrado em nós, as pessoas têm visto a pessoa de Cristo através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações, reações. Quando alguém nos olha, enxerga alguém que de fato nasceu de novo, isso não é para mostrar às pessoas que nascemos de novo, mas é porque uma consequência de alguém que foi transformado pelo Evangelho é evidenciar o seu novo nascimento. Cristão significa pequeno Cristo. É como se todos nós fôssemos miniaturas desse Cristo grandioso que foi entregue a uma maldita cruz que para nós tornou-se bendita. Por quê? Porque foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Foi na cruz que nós nascemos de novo. Foi na cruz a maior expressão do amor de Deus expresso na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Você é alguém sem Cristo? Pastor, posso ser, não nasceu de novo.
Pastor, chego à conclusão que absolutamente não. Essa é uma evidência de que nasceu de novo. Se você tivesse de escolher entre a sua vida e Cristo, qual seria a sua escolha? Ah, pastor, aí agora o nó arrochou. O senhor agora engrossou o caldo. Pois é, irmãos. A minha pergunta não é sem sentido. Na história, houveram vários homens que tiveram que fazer essa escolha. E a escolha era simples, porém difícil. Simples porque era ou um ou outro. Difícil porque mexia com a sua própria vida. Eles ouviram: você nega Cristo ou morre? E muitos homens morreram. Preferiram deixar de viver essa vida pela convicção que carregavam em seus corações. A exemplo de Policarpo, no século IV, que vez por outra já citei aqui, onde ele é levado e o seu executor, o seu carrasco, ou seja, aquele que iria matá-lo, olha para ele e lhe faz uma proposta. Policarpo, negue a sua fé. Se você negar, eu não vou precisar matá-lo. E a resposta de Policarpo foi: como negarei aquele que nenhum mal me fez e que me deu a vida eterna? Policarpo foi morto, inclusive a contragosto do seu executor. O seu testemunho de fé e do impacto salvador de Cristo Jesus em sua vida perdura até os dias atuais. Viu que a minha pergunta tem lógica? Para concluir, se hoje você que me ouve tivesse que escolher entre a sua vida e Cristo, qual seria a sua escolha? Faço lembrar, essa escolha não está relacionada a um aspecto de salvação, mas de convicção. Ou seja, na vida de homens e mulheres que verdadeiramente Cristo transformou pelo poder do Evangelho. Amém.